próximo passo, pessoal, é o roteiro. Mas lembre que eu já falei várias vezes, não pode ser nada engessado. Quanto mais engessado para um podcast, pior vai ser o teu programa. Ninguém gosta de algo robotizado, pessoal. Tem que ter uma linha guia, claro. Você pode criar vários tópicos, por exemplo. É claro que você vai ter que estudar o teu convidado, não esqueça disso, você conversa com ele, você vê o que ele quer, o que ele não quer falar, o que pode, o que não pode, o que ele acha interessante, o que eu normalmente faço aqui na empresa. A gente tem um Forms do Google mesmo, você pode criar um Forms com várias questões, eu vou deixar aqui na descrição para vocês, onde você pode se basear por isso. Você cria várias perguntas ali para ele, sei lá, 10 perguntas. Cite 3 momentos especiais da tua vida, cite 3 momentos impactantes da tua carreira. Cite 3 momentos engraçados da tua vida. Sei lá, coisas que servem como gatilho pra você perguntar pra ele na hora do podcast. Pra não deixar tudo pra cima da hora. Tem muita gente que acontece que chega aqui e 10 minutos antes da gravação tá aqui conversando com o convidado pra entender o que ele quer, o que ele não quer falar. Aí na hora você não conhece ele, você demora pra entender sobre ele, você não sabe o que ele gosta, o que ele gostaria de falar, o que não gostaria de falar. Aí muitas vezes acontece muito erro de gravação. A pessoa que tá aqui na frente, ela fica nervosa. A pessoa pede pra tirar depois do episódio informações. Então, pessoal, não deixe pra última hora. Se antecipe. Antecipe o problema. Converse com o teu convidado muito antes, tá? Pra entender o que ele quer, o que ele não quer. Faça esse briefing, que vai ser muito importante para você. O mais importante de tudo é manter essa conversa fluida, pessoal. A pior coisa para um podcast é quando você faz uma pergunta e o convidado trava. Fica aquele mudo durante o episódio. Essa é a pior coisa que tem, porque a pessoa vai ficar nervosa, daqui a pouco ela não consegue responder mais, aí a conversa não flui mais. E para fechar esse tópico, é importantíssimo falar pro teu convidado chegar com meia hora de antecedência no estúdio, pessoal. E você também, né, pessoal? Vamos concordar que você precisa chegar antes que ele. Não vai deixar o convidado chegar antes que você, tá? Por que eu falo isso? Porque, pensa comigo, você tá dentro de um podcast, a pessoa que vai ser entrevistada, ela nunca participou de um programa, muitas vezes acontece isso, ela tá ansiosa pra gravar, mas ela tá receosa porque, cara, aqui vai ter várias câmeras aqui. Pelo menos 3 vai ter, com certeza. E a pessoa às vezes fica retraída. Então você tem que tirar esse momento de pressão de cima dela. E pra você fazer isso, você precisa colocar ela sentadinha aqui na cadeira, na tua frente, fazer ela colocar o fone de ouvido, que depois a gente vai falar um pouquinho sobre fone de ouvido também, para ela sentir o clima do local, para ela sentir a experiência. E meia hora, 20 minutos antes já é suficiente, porque vocês vão estar trocando ideia. Ó, você já fez o briefing com ela, você já sabe o que ela quer. Ela chega aqui na tua frente e vocês começam a conversar. E aí vocês vão trocando ideia já com o fone de ouvido, falando no microfone, a pessoa já vai se ambientar com o fone de ouvido. Já que nós estamos falando sobre fone de ouvido, olha só, o fone de ouvido é muito importante para você, já adiantando essa parte técnica, tá? Ele vai servir como um cinto de segurança para você e pro teu convidado. Você tá notando que o meu áudio tá legal aqui, né? Se eu for saindo fora do microfone, eu não vou, se eu não tiver com fone de ouvido, eu não vou me escutar que tá ruim o meu áudio. Eu só vou escutar quando o meu áudio estiver centralizado, direcionado no microfone. Se você tiver sem o fone de ouvido, você não vai ter essa noção. Teu convidado não vai ter essa noção. Ele vai estar assim na cadeira, ó. Cara, 80% das pessoas que chegam aqui, ainda mais uma cadeira boa dessa aqui, ó, as pessoas deitam na cadeira. Eu até travei já essas cadeiras aqui embaixo, ó, pra pessoa não fazer isso aqui, ó, não deitar pra trás. Porque isso aí, primeiro, vai sair do foco da câmera. Porque muitas vezes no podcast a gente usa foco manual. Se a pessoa fizer isso, vai sair do foco, tá? E se a pessoa não tiver com fone de ouvido, ela não vai saber que ela tá que ela tá fora do microfone. Então, pessoal, por favor, coloca o fone de ouvido e vai fazendo o briefing com o convidado, tá? O tópico 4, pessoal, é sobre o calendário de publicação. Será que você vai ter que publicar toda semana, quinzenal, mensal? Qual frequência que é a chave para o sucesso do teu podcast? Você sabe disso? A frequência é a seguinte, pessoal. Você que vai definir o que você quer. Porém, baseado em dados, tá? Claro que no começo de um podcast você não tem dados suficientes. Então você tem que lançar episódio, quanto mais melhor, para você definir realmente qual que é o melhor dia, melhor horário, quando o teu público vai estar online. Enfim, para você definir isso, você precisa alimentar a mídia social. Independente de qual mídia for. Pode ser Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn, Google, YouTube, Spotify, Deezer, todas as plataformas. Você precisa alimentar ela para descobrir qual que é o melhor horário, o melhor dia para você e para definir qual o melhor algoritmo para o teu projeto. Mas o importante é fazer um calendário. A pessoa precisa acostumar com você, é igual uma novela. A pessoa está acostumada com aquele determinado dia, aquele determinado horário, assistir aquela novela.
teu podcast tem que ser da mesma forma. A pessoa tem que lembrar que você existe naquele dia, naquele horário, tá, pessoal? E os cortes na rede social, a mesma coisa. Se você tá com um fluxo legal 3 vezes por semana, sempre mantenha esse ritmo até você identificar se esse é o melhor ritmo ou não. E lembrando, pessoal, isso aí não é uma regra, não é 3 vezes por semana, 4 vezes por semana. Enfim, você vai ter que definir baseado em dados. Sempre se baseie em estatística. Publique, sei lá, 30 dias de conteúdo e defina, opa, aqui é meu melhor dia, meu melhor horário. Mas em resumo para você, a frequência é a chave para o sucesso. Lembre, um episódio aqui, outro episódio daqui 15 dias, outro episódio daqui 1 mês, não vai fazer o sucesso do teu podcast. Vamos agora para o tópico 3, que é escolher aonde gravar. Com certeza você já parou para pensar, oh, meu Deus do céu, mas aonde que eu vou gravar um podcast? Aqui na minha cidade não tem onde gravar. Cara, isso faz toda a diferença. Se não tem na tua cidade, simplesmente você pode ir para uma outra cidade e alugar um estúdio profissional, ou gravar em casa. Só que tem um detalhe importantíssimo, pessoal. Você precisa começar o teu projeto com uma qualidade que o público aceite. Mas lembre, pessoal, é muito mais vantajoso você ter um áudio muito bom do que um vídeo muito bom. Isso aí vai dar briga aqui nos comentários, com certeza. Porque tem muita gente que concorda, tem que ter vídeo, tem que ter áudio, tem que ter os dois. Mas assim, pessoal, se você tiver um vídeo ruim, mas com um áudio bom, as pessoas ainda conseguem ouvir. Agora, se você tiver um áudio muito ruim, com um vídeo excelente, cara, você pode ter o melhor vídeo do mundo, 4K, 8K. Um áudio ruim, as pessoas não vão ficar muito tempo ali. As pessoas não gostam de áudio ruim. Isso é estatístico também, tá, pessoal? Então, assim, foca no que importa, principalmente no áudio. Mas, claro, pessoal, o melhor dos mundos é áudio e vídeo de altíssima qualidade, tá, pessoal? Então, foca nos dois que vai dar boa. Só que é um detalhe, pessoal, eu já falei aí. Você pode ir para um estúdio excelente ou você pode criar um projeto em casa. Se você optar pela segunda opção de gravar em casa, você precisa entender que a tua casa é tua casa. Ou você precisa fazer uma adaptação. Você precisa colocar uma acústica no teu quarto. Se for no escritório, você vai ter que adaptar esse escritório. Mas o que importa, pessoal, para esse tipo de formato de vou trabalhar em casa, vou fazer em casa, vou fazer no meu escritório, é minimizar os ruídos e ter, claro, um ambiente bem controlado, pessoal. Então, assim, tem vários pontos que a gente pode estar abordando aí, tá? Para garantir que realmente o áudio fique de qualidade, mesmo que você não tenha um estúdio profissional. O primeiro passo, pessoal, é escolher o lugar. E tem que ser um lugar silencioso. Independente se for teu quarto ou teu escritório, tua sala, não pode ter eco, não pode ter barulho, não pode ter som externo atrapalhando. Já pensou você durante um podcast, daqui a pouco passa um terremoto lá na rua, lá arrumando o asfalto na frente da tua casa. Não vai dar boa, pessoal. De repente você tá ali, a tua casa era num sítio, o galo da vizinha cantou e apareceu na gravação. Poxa, cara, não fica uma coisa profissional. Pensa comigo, é complicado, né? Então você tem que focar no que realmente importa, na qualidade do teu projeto. E detalhe, pessoal, não precisa ser um espaço muito grande. Se for um espaço muito grande, quanto mais grande for o espaço, e quanto mais vazio for o espaço, mais complicado vai ser o áudio. Tá? Claro que você tem que ter um tratamento acústico também. Pode ser com cortinas, pode ser com tapete, pode ser com estante, pode ser... Enfim, vários formatos de acústica. Depois nós vamos falar sobre isso também em alguma das aulas aí. Mas o que importa é ser um ambiente controlado, mais ou menos 4x4, um ambiente assim já é um ambiente legal para fazer um podcast, tá? Não recomendo muito menor que isso, porque daí fica as coisas muito apertadas, não vai dar esse efeito de profundidade que vocês estão vendo aqui, Se você utilizar uma câmera com uma lente 50mm, como essa que eu estou utilizando, você está vendo que o foco está em mim, está desfocado o microfone. Se eu colocar minha mão aqui para frente, vocês conseguem ver que minha mão está desfocada. Se eu colocar perto do meu rosto, a mão está focada. E se eu colocar lá para trás, está desfocado de novo. Então eu estou utilizando uma lente 50mm, onde a minha sala permite com que dê esse desfoque aqui, que está em 2.2 de desfoque. Depois nós vamos entrar em detalhes também de câmeras, tá, pessoal? Então vocês podem ver que tem muita coisa nesse curso que você vai conseguir acompanhar. As primeiras aulas só foi uma introdução. Aqui a gente vai falar muito sobre câmeras, sobre objetos, sobre decoração, sobre tudo. Então, voltando ali para a parte da sala. Evita uma sala muito grande, porque quanto mais grande, mais vazio, mais problema você vai ter. E detalhe, pessoal, o microfone, olha só, eu estou usando um Shure aqui, Esse Shure aqui, pessoal, ele é um MV7, tá? Ele é um dos mais utilizados em podcast hoje. Hoje ele está muito acessível. Há uns 2 anos atrás ele não era tão acessível assim. E ele é um microfone de altíssima qualidade. É um microfone direcional e com altíssima qualidade. Esse áudio que você está escutando dele é original dele. Sai daqui, ele vai direto para a mesa de som, que passa pela ATEM Mini Pro e vai para o computador, tá? Assim ele vai captar a tua voz bem certinho, tá? Ele vai sair daqui, vai para a mesa de som. E lá no OBS Studio tem até um pré-filtro. Depois eu vou explicar para vocês de anti-ruído também.
tá? Que já facilita essa captação. Por exemplo, aqui eu tenho um ar-condicionado que tá na minha frente aqui, ó, tá? Que tá fazendo um barulhinho de fundo, mas vocês não estão escutando. Eu poderia estar com a equipe aqui andando dentro do estúdio, que vocês não vão estar escutando os passos dela no chão. Poderia ter, sei lá, poderia ter qualquer tipo de ruído aqui, mas com esse pré-filtro no OBS Studio também já reduz. Não vou dizer que retira todos os ruídos, tá? Dependendo do estúdio, tem aquele, sabe aquele ruidinho chato que fica do microfone? Se você tá passando por isso aí também, depois nós vamos falar sobre isso, que você vai ter como resolver, tá, pessoal? Isso aí pode ser elétrica, pode ser cabeamento XLR, pode ser filtro anti-ruído, pode ser várias coisas, mas nós vamos chegar lá. E mais um detalhe importantíssimo para você que está gravando e para você que está começando, o teste, né, pessoal? Muitas vezes o que a pessoa faz? Tô aqui no estúdio, tô lindo, maravilhoso, gravando aqui, boto para gravar. E começa. Faz 1 hora de podcast. Chega no final, não percebeu que o áudio estava ruim, que a imagem estava ruim, só foi ver depois da gravação efetuada. Aí já é tarde demais, pessoal. Então você precisa fazer teste, principalmente no áudio, para ver se o som tá limpo, se o som tá equilibrado, se tem qualidade nesse áudio. Coloca o retorno para você que tá no estúdio aqui, coloca o retorno na mesa. E se você que é diretor de filmagem, coloca o retorno na mesa lá, pessoal. Eu vejo muitos diretores de gravação de podcast sem o retorno do fone de ouvido. Não pode, pessoal. Se der um pico de áudio, alguma coisa assim, der uma falha no microfone, você não vai saber. Você só vai saber depois na edição. Depois na edição já era, pessoal. Então não pode ficar sem um retorno. Se acontecer qualquer tipo de problema, você consegue contornar pedindo pro convidado ou pro host do podcast repetir aquela pergunta, repetir aquela resposta, tá? Aí você tem como contornar na edição. Caso contrário, esqueça. Vai ficar ruim o teu áudio.